Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas usando robôs. Eu quero te mostrar como que eu faço isso. Então clica no link aqui embaixo que eu vou te mostrar o meu método que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet, quase no piloto automático. Clica aí no link. Eu não tô aqui para te mostrar só os meus resultados. Eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó. No celular dele, hein? Ele vai abrir aqui o celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar e ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Ele é setorista do Flamengo no GE, ele fez um levantamento que está publicado hoje sobre a minutagem da dupla, na verdade não é uma dupla, né? Da não dupla Gabriel e Pedro. Eles têm alguns minutos juntos na temporada. Com o Jorge Jesus, por exemplo, eles foram utilizados em 10 jogos, 284 minutos em campo. Nunca foi a opção A, mas eles foram utilizados pelo Jesus em 10 oportunidades. Com o Domenech Torrent, em 8 oportunidades eles entraram em campo juntos, ou melhor, estiveram em campo juntos, totalizando 194 minutos. Com o Rogério, ficaram em campo por 45 minutos em 2 jogos, na soma de 2 jogos, 45 minutos. No domingo, chamou muita atenção o fato de o Rogério ter tirado o Gabriel, colocado o Pedro e depois ter colocado um garoto, o Muniz, com 2 centroavantes em campo, Pedro e Rodrigo Muniz, e não Pedro e Gabriel. Esse assunto repercutiu pra caramba e eu quero saber do Fred Uber, que cobre o dia a dia do Flamengo, se esse tema tão debatido no domingo e na segunda-feira trouxe ressonância para o Ninho do Urubu. Fala, Fred, bem-vindo ao Seleção, beleza? Boa tarde, Ezek, Kleber, Lino, Roger. Realmente foi uma repercussão enorme, principalmente por causa das modificações, das opções do Rogério durante a partida, como você citou aí, ele não colocar o Gabigol junto com o Pedro, o Flamengo precisando ali fazer mais um gol na partida pelo menos, e depois ter colocado o Muniz em campo. O Roger estava até na transmissão, comentou bastante sobre isso durante o jogo. Realmente a repercussão foi negativa para o Rogério, só que o Flamengo, a diretoria, sim, tem pouquíssimos 7 jogos até o fim do campeonato e por isso não vê como a melhor opção uma possível troca agora. Até por não ter também uma opção caseira, digamos assim, né? Que o Flamengo teve durante muito tempo, ali sempre quando tinha um problema assim, recorria ao Andrade, tinha o Jaime também. E o Flamengo não vê essa opção hoje em dia. Tem ali o Juan, mas que não entendem que ele esteja preparado ainda. O técnico Maurício Souza do Sub-20 também não é visto como uma boa opção para esse momento. Então, por isso, o Rogério ficou decidido que o Rogério vai ficando assim até o fim do campeonato. Só que o Flamengo já pensa já estuda nomes, já estuda opções para a próxima temporada. Acho que só uma eventual conquista aí de Campeonato Brasileiro teria alguma força para mudar esse panorama do Rogério no Flamengo. Agora, Fred, você tem informação sobre este tema específico dos centroavantes? Se, por exemplo, o Gabriel e Pedro chegaram a conversar com o Rogério, se ele, por acaso, pensa em rever isso, ou é a convicção dele mesmo? Porque o Rogério é um cara de muitas convicções, né? E ele certamente está sabendo que o país inteiro debateu a questão de Gabriel e Pedro no domingo e na segunda-feira. Alguma chance de, por exemplo, ele testar os dois, treinar os dois, ou de fato é uma ideia do Rogério que, como água e óleo, Pedro e Gabriel não se misturam no time? Pois até agora ele não deu indício, né, de que vai abrir mão dessa convicção dele, nem em treinamento ele tem feito esse tipo de teste, ainda mais com agora a volta do Bruno Henrique de suspensão, ele que não jogou contra o Atlético, vai poder voltar agora contra o Grêmio, fica mais difícil, mas realmente é o que mais se tem perguntado ao Rogério. Ele fez uma explicação. A tese dele é de que o Muniz, jogador de ali tem 19 para 20 anos, ele tem mais condição de fazer recomposição ali pelo lado direito. Ele acha que nem Pedro nem Gabigol tem essa capacidade de fazer essa recomposição.
a explicação não pegou muito bem, até porque o Muniz, jogador de 20 anos, que tem 7 partidas no profissional, se o Rogério mandar ele acompanhar o lateral, ele vai, mas não necessariamente ele vai dar a contribuição ofensiva que tem que ser a primordial para um atacante. Então, assim, me parece pelo seu relato que o Rogério, para seguir à frente do Flamengo, tem que ganhar o Campeonato Brasileiro. O que a gente escuta de bastidor é que a movimentação já é para pensamento de troca, e já foi até pensada até para agora, mas é que é muito difícil, com pouquíssimo tempo até o fim do campeonato, por isso que eu falei de falta de opções caseiras, de pessoas que entendem bem do dia a dia do clube. A percepção é que o Rogério fica até o final do campeonato e muito provavelmente, mesmo se não conseguir conquistar o título, vai encerrar essa sua passagem pelo Flamengo, que é uma situação um pouco mais fácil para o Flamengo de rescindir do que o Domi. O Domi foi muito mais caro, a rescisão do Rogério seria muito mais barata para o Flamengo. Obrigado, Fred. Abraço para você, bom trabalho. Ô Kleber, embora seja cruel julgar um treinador por 15 jogos, e quando terminar o campeonato o Rogério vai ter pouco mais de 20 jogos, né? 22 jogos à frente do Flamengo. Por outro lado, o Rogério aceitou ser julgado por isso, né? Quando ele pega o atalho, deixando o Fortaleza, para assumir o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores, quartas de final da Copa do Brasil e segundo turno do Brasileirão, ele sabe que ele já está chegando na reta final de vários campeonatos. E se ele não apresentar resultado num curto espaço de tempo, ele vai dançar. Me parece que já estava implícito no acordo Rogério e Flamengo que ele seria julgado pelo curto prazo mesmo. Muito provável, porque ele podia ser campeão de um e talvez resolvesse. Agora, pelo relato do Fred, ele precisa ser campeão de um, obrigatoriamente, senão ele vai. Olha, não sou ninguém para dizer o que o time tem que fazer, não tem que fazer. Só acho, com todas as ressalvas que fizemos no bloco anterior, o raciocínio sobre o trabalho do Sampaoli, do Diniz e o do Rogério, que acabou sendo ali o primeiro naquele ranking de quem poderia ter entregado um pouco mais, eu acho uma loucura. Acho uma loucura, porque assim, quando o Bob expressou a opinião dele sobre o tal projeto que foi apresentado para o Filipão, se o projeto não foi cumprido ou se o projeto foi destruído em 3 meses, eu fico pensando assim, só o Filipão e o cara que contratou o Filipão, só os dois poderiam dizer assim, não, foi um convencimento emocional, vem para cá que você é o Filipão do Cruzeiro, ou se tinha mesmo um projeto. Fico pensando se o Cruzeiro hoje poderia apresentar um projeto para o Luiz Felipe. No caso do Rogério, que não é o Luiz Felipe, que é um técnico em começo de carreira, que é um técnico promissor, que é um técnico que até outro dia era o Rogério ia ser bom aqui, o Rogério ia ser bom ali. Eu pessoalmente, acho uma loucura. O Flamengo está jogando... Aí nós vamos começar de novo. O Flamengo está jogando o que jogou em 2019? Não. Jogaria com o Jesus? Não sei. Não jogou. Jogou com o Domi? Não. E com o Rogério? Também não. Então nós vamos começar o Flamengo que ganhou os 2 últimos jogos antes de perder do Atlético. O Flamengo voltou, hein? O Flamengo chegou, hein? Aí o Flamengo perdeu do Atlético em Curitiba e o Flamengo acabou, hein? O Rogério não é para nada. Eu não gosto. E se eu não estou enganado, você mostrou aí números dizendo, se eu entendi, que em nenhuma partida nem o Jorge Jesus, nem o Domi escalaram de saída o Pedro e o Gabriel. Confere. Se eu fosse técnico de futebol, pelo que eu vejo futebol, pelo tempo que eu vejo futebol, já conversei com o treinador, eu já disse aqui, faria o meio-campo do Flamengo com Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro e o ataque com o Gabriel, Pedro e Bruno Henrique. Quando o Diego entrou no time e começou a jogar bem, o Diego passou a ser um candidato a essa vaga e o Rogério botou o Arão de zagueiro. Acho que é tudo bem feito, tudo boa ideia. Se executar vai ser perfeito ou não, não sei. Eu, se fosse o Rogério, botaria para jogar o Gabriel, o Pedro e o Bruno Henrique. Outro dia eu ouvi assim, o Gabriel jogou com o Ricardo Oliveira e ele fez esse lado do campo. Nós estamos falando de um Gabriel e agora um outro Gabriel. Outro status, outro nível, outra
reclamação quando sai, outro patamar. Mas eu acho que eles podem... Outro patamar. Eles podem jogar juntos. Eu só queria saber se um dia, quando o Rogério escalá-los juntos e, eventualmente, o time não ganhar, se a culpa vai ser de novo do técnico. O Rogério está brilhando. Mas a questão não é escalar junto ou não, Kleber. Só uma correção, tá, Kleber? Jogaram uma partida juntos como titulares, sim. Uma partida com o Jesus. Duas com o Jesus. Final da Recopa Sul-Americana e uma na Taça Guanabara. A questão é começar o jogo, jogar 90 minutos. A questão é que são as opções quando o Flamengo precisa de um resultado. E ele tira um homem que define, principalmente nos momentos finais, para colocar outro interessante. E aí depois ele bota o Rodrigo Muniz no jogo e qual é o critério? Eu não posso jogar com 2 centroavantes, mas 5 minutos depois eu posso. Eu também acho que você tem razão. Eu só acho que é pouco para tanto. Só isso. Mas eu posso estar enganado, eu posso estar completamente enganado. Eu só acho que é pouco para tanto. Me parece, nesse instante, dizendo que o Rogério entregou menos do que eu pensava, do que vocês pensavam, do que a torcida do Flamengo pensava, e acho que até o próprio Rogério pensava. Eu acho que é pouco para tanta contestação para o Rogério estar demitido se não ganhar o campeonato. Mas é que assim, o resultado é muito determinante no futebol, né? A gente diz que as coisas que o Jesus fez foram boas porque o Flamengo ganhou praticamente tudo com ele. E o Flamengo não está dando resultado sem ele. Com o Rogério, os resultados são ruins até agora. E é óbvio que quando os resultados são ruins, você começa a procurar o que está acontecendo. E uma das muitas coisas questionadas é a utilização, é a certeza que o Rogério tem de que Pedro e Gabriel não podem jogar juntos. Aliás, você acha mesmo que ele tem essa certeza? Ele tem demonstrado isso. Isso. Claro. Ele tem falado, inclusive, isso. E ele falou na entrevista. Eu ouvi ele dizer que eventualmente podem, mas que num jogo todo ele não acha ainda e que nesse jogo contra o Atlético ele deu uma explicação. Não estou nem concordando com a explicação que ele deu. Não estou concordando, não. Se eu estou perdendo o jogo, eu tenho o Gabriel e o Pedro, eu boto os dois. Eu boto os dois para jogar, entendeu? E a recomposição, paciência. Vamos recompor de outro jeito, né? Só, não sei, se ele... Se o Flamengo estivesse liderando o Campeonato Brasileiro, final da Libertadores, não estaríamos questionando isso, mas é que, assim, claramente o time tem um problema. E quando o time tem um problema, você começa a olhar o que o técnico tem feito, né? Me parece isso a questão. Qual você tem achado o maior problema? Fazer gol ou tomar gol? Cara, eu acho que... Nenhum de nós tem a solução para o que é o Flamengo. É a produção num todo, Kleber. Não é só não tomar gol ou fazer gol, é a produção num todo. E aí a produção no todo passa pela leitura fora de campo do que está acontecendo no jogo. Também, tá bom. Mas que garantia você tem de que vai botar o Gabigol junto com... Não, desculpa, Lino. É que acho que desde o começo da temporada, Roger, tem sido assim. O Flamengo não engrenou. Tanto é assim que esse é o terceiro técnico do Flamengo, gente. Um time ótimo, de um elenco ótimo, que esse ano não está produzindo. Se a responsabilidade maior era do Domi, do Rogério, beleza. A gente pode discutir isso aqui, seleção e meio, sem problema. Mas é isso, o Lino vai falar. Eu escalaria, entendeu? Eu botaria para jogar. Se eu estou na situação que... Travou. Pega aí, Lino. Agora o Lino pode falar. Eu acho que isso vira papo de conselheiro Acácio, né? A gente está querendo achar soluções para coisas que a gente não viu dentro de campo. Pode ser que Gabigol e Pedro jogando juntos seja a solução para o funcionamento ofensivo do Flamengo, mas quem treina no dia a dia é o Rogério. O que define cargo de treinador é ambiente, treino, jogo. Se o ambiente está bom, não sei, a gente não tem acesso a isso, os relatos que a gente tem vêm dos setoristas e dos vazamentos dentro do Flamengo. Treinamento é bom? Também não sei, a gente não vê treinamento, não tem acesso a isso, mas os relatos de quem está lá dentro são de que os jogadores assimilam bem treino, de que o Rogério tem boa técnica, sabe trabalhar bem. O que a gente vê e consegue perceber é o que o Roger falou, é jogo. O jogo do Flamengo não está funcionando, as ideias do treinador não estão dando certo. Se ele assume que a dupla de ataque não funciona, isso tem que dar certo dentro de campo, as ideias dele não estão dando certo.
E isso é que tem que ficar muito claro no Flamengo. Porque pode dar certo ou não a dupla de ataque, mas o que precisa é ser trabalhado no dia a dia. E o Rogério não consegue levar para campo aquilo que todo mundo elogia, qualidade de treino, um ambiente que ele possa ter criado, enfim. Ele não consegue dentro dos jogos, o Flamengo não tem o desempenho à altura do time que ele criou. E é isso que está abalando o trabalho do Rogério. Isso aí, concordo. Aqui a gente não avalia os treinamentos, até porque a gente não está ali dentro, né? Mas é da nossa função avaliar o que a gente vê. O que a gente vê é um jogo de futebol. E o jogo de futebol do Flamengo não tem sido agradável, pelo que o Flamengo pode apresentar. E a questão não é só Gabriel e Pedro juntos. E ninguém está falando do Gabriel e Pedro juntos começando uma partida. A gente está falando num jogo em que o Flamengo estava enfrentando o Atlético Paranaense, que não tem mais nenhuma pretensão no campeonato, que o jogo estava empatado, que só o Flamengo tinha necessidade de vencer o jogo, e ele me tira o Gabriel para depois colocar o Rodrigo Muniz e jogar do lado do Pedro. Então, na minha opinião, são decisões equivocadas. Ah, mas a recomposição não é minha. Mas ali ele não precisava recompor, ele precisava ganhar o jogo. Sim. Se ele precisasse empatar o jogo, se ele estava defendendo uma vitória, ok, perfeito. Aí, nesse jogo da Libertadores... Acho com você. Sim, mas o que a gente está questionando é essa outra coisa. Como é que ele tira Everton Ribeiro e Arrascaeta, que são dois construtores? A construção, a imaginação, a produtividade ofensiva passa pelos dois. Os dois já não estavam mais em campo. Outra coisa, permanência do Vitinho os 90 minutos, que desde que iniciou o jogo ele estava mal no jogo. Aqui eu não estou discutindo se o Vitinho é bom ou ruim. Naquele jogo específico, o Vitinho estava mal na partida e ele deveria ter sido substituído. Então, o que a gente avalia são as opções do Rogério dentro das partidas. E não o que ele treina, o que ele deixa de treinar, porque ninguém tem acesso a isso. Mas isso, Roger, isso precisa aparecer. O professor Jesus tirou a Arrascaeta e o Everton na final do Mundial. O professor Jesus tirou a Arrascaeta e o Everton na final do Mundial. Mas não tirou, perdeu o jogo e foi criticado. Avaliamos que ele errou. Ele manteve o Gabigol até o último minuto porque do jogo. Perdeu o jogo. Não só. A produção, fatores do jogo levaram a crer que ele errou. Bolas que o Gabriel cruzou para trás, que normalmente teria o Everton Ribeiro. Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.